Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma história. Bom, gente, nessa história ela se passa na década de 90, né? A gente já. Engraçado que eu estou fazendo uma aula no YouTube sobre automação e a gente vai falar justamente sobre automação. Bom, deixa eu explicar para vocês a necessidade primeiro. Nós tínhamos uma necessidade de automatizar o processo de importação de dados das filiais. Eu trabalhava numa empresa que tinha em torno de umas 15, 20 filiais no Brasil. E a gente ficava offline, porque era a situação da época, né? Até porque o custo de telecomunicação naquela época era muito caro. Então não tinha como você ficar online de jeito nenhum. E até porque a linha nem aguentava naquela época. Então a gente tinha que transmitir os arquivos para cá e, e aí fazer a importação desses dados. Então o nosso problema era o custo. Né? Esse era o problema, esse era o grande problema, porque a gente tinha que fazer isso durante o horário comercial e no horário comercial era muito caro. Tanto que a gente fazia isso em horários que não eram tão caros. A gente tinha uma tabela naquela época que mostrava quais os horários mais caros. Então nessa era a missão, reduzir o custo de telefonia. Bom, mas antes de eu contar para vocês as soluções, deixa eu explicar para vocês como é que era na década de 90. Nessa época, gente, tudo se trabalhava offline, né? Tirando as grandes empresas, os bancos que trabalhavam em cima da linha Rempac, e eles tinham uma conexão online aí, que permitia com que as agências bancárias, alguns terminais trabalhassem em situação online, até mesmo os telégrafos, né? Era possível fazer isso. Telégrafo não, corrigindo, os telex trabalhavam na linha Rempac. Bom, então a gente tinha muita digitação naquela época, tanto que eu fui digitador no início da minha carreira. Uma das coisas que eu fiz foi trabalhar em birô, né? E o que é birô? Birô eram empresas que a gente tinha um mundaréu de digitadores, eram muito digitadores, né? Tinha salas com 40, 50 computadores e tinha vários turnos, porque o digitador naquela época trabalhava 6 horas por dia, então a gente tinha 24 horas de digitação trocando de galera. Então a necessidade era muito grande. Então, por exemplo, naquela época os cartões de crédito eram uns papelzinhos que tinha uma maquineta. O pessoal colocava o cartão, o papel em cima e passava assim um treco, não sei dizer o nome daquilo ali, passava em cima do cartão e do papel e aquilo pressionava o papel, o cartão e aí ficava marcado no papel carbonado os dados do cartão, o nome do cartão e depois a pessoa preenchia com o valor, né, os dados da loja e fazia ali a venda e a pessoa assinava. Né, a assinatura ali era o comprovante, né, de autenticidade. E esses papéis iam para os birôs, que eram digitados para depois serem transmitidos para os bancos ou para as operadoras de cartão. Então a gente tinha esses cartões de banco, a gente tinha cheque, era muito fazer compensação de cheque, vocês não têm noção, vinha uns bolos assim, ó. Eu trabalhei com um japonesinho, o moleque era um absurdo de digitação. Ele, assim, para vocês terem uma ideia de número, tem no mínimo 7.000 toques por hora. Esse era o mínimo para ser contratado um digitador. Esse japonesinho, ele chegava a digitar 32.000 toques por hora. Imagina? Ele valia por 4 pessoas digitando. Então ele ganhava uma grana legal, era um barato. Eu trabalhava em 2 lugares, saía de um birô e ia para outro. E um desses birôs que eu contratava ele, que era só final de semana que eu ia, ele chegava lá com uns 4 5 iogurte, né? Um saquinho dele de lanchinho dele. Na época tinha o Walkman, não tinha ainda Discman. Pegava o Walkman dele com um pacote de pilha, sentava, colocava no ouvido. Galera, era impressionante. Ele pegava o cheque e virava assim, ó, só virando, digitando blá 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 blá. A impressão que dava é que ele tinha uma foto, sabe? Ele olhava pro cheque, ele fotografava todos os números e depois ele só digitando de cabeça. Então ele virava muito rápido, né, a digitação, porque a digitação do cheque era, poxa, todos os números do cheque, que é todo o cabeçalho ali do cheque é bastante, os números do cheque, o valor do cheque, o vencimento, né, a data de emissão do cheque e o CPF do correntista, isso tudo era digitado. Então ele digitava muito. Então tinha muita digitação. E na empresa que eu trabalhava não era diferente. Antes de chegar aos modems, a gente tinha uma galera que ficava digitando todos os dados das filiais. As filiais mandavam via malote todo o movimento, boleto, duplicata, os relatórios.
e vinha para a matriz digitava tudo e assim a gente conseguia acumular todos os dados para poder ter contabilidade, para poder ter controle de estoque, ter controle financeiro, de tudo. Então a gente acumulava tudo. E o que, que a gente tinha como ambiente aqui na filial, ou na matriz? A gente tinha um DigiRede, que é o que está na foto aí. Então era um ambiente em Unix. A gente tinha mais ou menos de 15 a 20 terminais. E rodava um RP desenvolvido em Dataflex, que foi desenvolvido pela empresa que eu trabalhei na época, uma software house, e eu saí dessa empresa e fui trabalhar nesse cliente. Então era esse nosso ambiente, um DigiRede rodando em Unix com um RP em Dataflex versão 2.3. E nas filiais era o mesmo sistema, só que em DOS, rodando em AT, 286 e 386. Acho que uma ou duas filiais tinham 386, enfim. Era isso que nós tínhamos. E aí começamos a fazer o modem, só que como eu disse, a nossa missão era reduzir custo. E aí eu comecei a pesquisar no mercado bastante se existia algum software que poderia me ajudar na automação. E aí encontrei aqui em São Paulo um software chamado Zapt. Esse software ele permitia, né, você fazer automação. Então você conseguia criar um script nele e ele executava programas, ele digitava em campos de programas, né? Você podia preencher uma tela todinha com ele, dar enter, simular teclas, page up, page down, seta para cá, seta para lá, tudo. Com todo o teclado era possível utilizar, ou seja, tudo aquilo que um humano fazia era possível fazer. E como era a tela DOS, era bem mais tranquilo de fazer automação. Não tinha mouse, não tinha nada disso. E esse Zapt, poxa, resolveu o problema de fazer a máquina trabalhar. Então eu conseguia fazer a máquina trabalhar, mas ainda tinha um problema, né? Porque o nosso objetivo era fazer isso de madrugada. E de madrugada não ia ter ninguém lá. Então como é que eu desperto um computador? Como é que eu faço um computador ligar sozinho? Computador de 15 filiais. Bom, aí continuei pesquisando e achei uma empresa no Rio de Janeiro que desenvolveu um aparelhinho em que esse aparelho você conectava na tomada, o computador nesse aparelho e esse aparelho era conectado ao telefone. Então o processo era, você ligava para o telefone, quando ele dava 2 toques no telefone, o aparelhinho despertava, liberava a energia que por sua vez ligava o computador. Pronto, resolvemos o problema. Então o que acontecia? Daqui de São Paulo, o script era, liga para uma filial. Aí ele ficava lá, ligando e ficava adormecendo por algum tempo. Porque ele ia ligar, aí ele ia ligar o modem, ia ligar o computador ia ativar, ia ter um AutoExec já pronto para executar programas. A partir do AutoExec, o Zapt entrava em ação e assumia todo o processo, aí levantava o programa de discagem, discava, conectava. Uma vez conectado, ele acessava a tela do programa, gerava um arquivo texto, mandava o arquivo texto para cá, né, tudo via comando, mandava o arquivo para cá, o arquivo chegava aqui em São Paulo, aí o programa, que também tinha um script aqui do lado daqui, desconectava, dava o comando de desconexão, e quando desconectava, lá o aparelhinho também, ele ficava, se ele não tivesse nenhuma atividade telefônica, ele desligava e o computador desligava também, né? Ele cortava a energia, o computador desligava. E assim ele fazia para todas as filiais. Então quando nós chegávamos de manhã na empresa, estavam todos os arquivos aqui a um custo baratíssimo. Caraca, o dono da empresa ficou louco, ele não acreditava que tudo estava funcionando de forma automática. Só que isso aí, galera, foi muito teste, né? Porque o programa Zapt era um programa novo na época. Então foi muito teste, muita madrugada que a gente teve que ficar testando, equalizando o script, o tempo, né, disso daí. A gente tinha a questão de às vezes não ter luz no outro lugar e aí não acontecia. Então tinha várias questões aí para resolver. Mas o fato é que resolveu. Assim, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Dava um pepino ou outro, mas poxa, aí era eventualidade, já não era uma realidade, né, não era algo que desse problema todo dia. Então baixamos os custos, foi bacana. E foi legal viver essa situação para encontrar uma solução de automação aí. Foi bem bacana para a década de 90. Outros empresários até visitou essa empresa para ver o que nós tínhamos feito e tal. E acabei ficando amigo do rapaz que me vendeu o sistema Zapt, somos amigos até hoje, trabalhamos juntos na época na antiga Telesp, fizemos um projeto muito bacana também de automação, né? E aí, enfim, foi isso daí. Então é isso que eu queria dividir com vocês, essa história bacana, são as maluquices que a gente viveu na década de 90 e tínhamos que achar soluções, e achávamos, né?
Eram soluções bem legais de ser enfrentadas aí, tá certo? Então, obrigado por estar aqui. Não esquece de inscrever, curtir, comentar aí. Se você tiver uma história para contar, conta pra gente também, divide com a gente. E não deixe de se inscrever no canal, tá bom? E até a próxima história. Um abraço, valeu!